Olá pessoal, 3 fundos imobiliários para você começar a pensar na sua aposentadoria. O que é que você acha disso? Eu acho interessante, tá? Tanto é que eu estimulei a minha filha a comprar o primeiro fundo imobiliário dela ontem, tá bom? Então, nós vamos falar agora de 3 fundos imobiliários para quem está começando uma carteira de investimentos, quem está começando em fundos imobiliários, ter esse fundo imobiliário na carteira. Lembrando que, pessoal, isso aqui não é uma recomendação de investimento, até porque eu não tenho formação para tal coisa. Mas eu sou investidor e curioso também. E dentro dessas duas minhas, né, qualidades de investidor e de curioso, eu bem achei interessante e vou fazer isso com minha família. Bem, minha filha de 19 anos está começando a investir, começou ontem e começou com o primeiro que eu vou citar aqui, que para muitos tem uma interrogação bem grande, mas na minha opinião é uma oportunidade para quem está começando, tá certo? Ele é um fundo imobiliário base 10 e ele tá bem interessante, tá bem descontado, tá? Que é o VGHF11, tá bom? Eu tinha o VGHF11, vendi para comprar para investir em outras coisas devido à oportunidade que eu estava vendo. Como agora estou vendo a oportunidade de tê-lo na minha carteira e vou fazê-lo, tá certo? Bem, o VGHF11 hoje é o que? Hoje é 1/6 de 2025, está custando exatamente R$ 6 cravado, tá? Ele está dormindo hoje valendo R$ 6 cravado, mas lembrando que há mais ou menos uns 20 dias atrás ele estava a R$ 5,60, descontadíssimo. O PVP dele dá 0,73 e eu quero dizer para vocês, tá certo? É uma oportunidade para quem está começando, tá? É uma oportunidade para quem está dando os primeiros passos em investimentos em renda variável, né? Em fundos imobiliários. Tá aí o VGHF11, tá certo? Ele tá pagando 7 centavos, tá certo? A exatos, vamos ver aqui, a exatos há exato 8 meses ele está pagando fielmente 7 centavos por cada cota. Isso para mim é interessante, pois ele está muito descontado, ele está custando R$ 6 hoje. Então, se você quer começar, se você tem interesse, está aí o pontapé inicial VGHF11. Lembrando que ele era considerado um fundo de papel, porque a maior parte dos seus investimentos era em CRI, ou seja, o seu portfólio maior era em CRI, mas hoje ele tá mais como um FIFO, porque ele tá na carteira dele, ele tem muitos, ele investe em outros fundos imobiliários, tá? FIFO que é considerado como um ramo dos fundos imobiliários que investe em fundo, tá? Por exemplo, temos o fundo de tijolo, temos o fundo de papel e temos o FIFO, tá? O FIFO ele investe, a estratégia dele é investir em outros fundos, tá bom? Então, ele está mais parecido com o FIFO do que com o fundo de papel que era quando eu tinha na minha carteira. Ele era considerado um fundo de papel. Ele estava lá no Investidor 10 com fundo de papel. Vamos ver aqui como é que ele está descrito aqui no Investidor 10, tá bom? Bem, é, ele é ele está considerado como híbrido e o tipo fundo de papel. Mas para ser o fundo de papel, ele teria que ter no seu portfólio predominante ter mais CRI, ou seja, certificado de recebíveis imobiliários, o que na realidade não tem, né, no VGHF11, tá bom? Mas tá aí, é um bom fundo imobiliário que tá pagando constantemente, tá certo? Tá bem regularzinho, tá? É um fundo base 10, tá um PVP descontadíssimo. Na minha opinião, é uma oportunidade para quem tá começando agora. E vamos lá para o segundo fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira e que eu teria se estivesse começando
Agora também, se bem que eu tenho apenas um ano de investimentos, tá? E para quem quiser ver minha carteira, no último vídeo a gente expôs aí para as pessoas ver, no penúltimo vídeo, para as pessoas ver o quanto que a gente já tem na minha carteira. Mas vamos lá, vamos para o segundo fundo imobiliário que a gente acha interessante para quem está começando agora, que é o GGRC11. Eu tenho o GGRC11 na minha carteira, tá bom? Confesso que tenho ele há pouco tempo, tá? Menos de 2 meses, e é um fundo de papel tipo tijolo, tá? Porém, ele é considerado como híbrido, tá? Ele investe em segmentos logísticos em indústria, ou seja, o segmento dele é galpão logístico. Ele em seu portfólio, ele tem galpões para alugar as indústrias, tá certo? Então, ele é um fundo híbrido, por quê? Porque ele tem não só galpões logísticos, como também tem outros segmentos dentro dele focado em tijolo, tá bom? Bem, ele está descontadíssimo. Ele está com o PVP dele de 0,92 e o dividend yield dele está em 11,87%. Esse dividend yield são os últimos 12 meses, tá? Que ele pagou de dividendo, tá certo? Assim, não é muito interessante você focar nisso, por quê? Porque pode ter tido um mês aí que ele pode ter vendido algum imóvel, e daí você, com essa venda de imóvel, ele distribui aos cotistas, né, esse dinheiro, e daí tem o gráfico dá aquele salto lá em cima, aí entra na contabilidade dos últimos 12 meses, fazendo com que o valor desse dividendos seja tem aquele valor sem ser real. Exemplo, ele vem pagando 7 centavos durante 6 meses. Aí no mês passado, digamos assim, que ele pagou 12 centavos porque vendeu um imóvel, tá? Então, estou dando um exemplo, pessoal. Então, vai mudar se você pegar uma estatística dos últimos 12 meses, vai mascarar o resultado realmente dos pagamentos mensais, que não é uma realidade que a gente está vendo, que é de 7 de 10 centavos com relação ao GGRC11, talvez eu me confunda. GGRC11, eu tô com ele há pouco tempo na minha carteira, e daí a falta de entrosamento com o rapaz. Mas vamos lá, a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai se acostumando e vai aprender a falar esse benito desse nome com muita facilidade. Ele tá, como eu já falei, 9 centavos, tá com o PV dele de 0,98 centavos, 92 centavos, descontadíssimo, pagando 10 centavos, pessoas. 10 centavos, tá certo? 10 centavos que a gente está pagando para um fundo de híbrido de tijolo, tá excelente, pessoas. Excelente, tá? Porque a gente vê aí os fundos de papéis como MXRF11 que tá pagando isso, tá? E é fundo de papel. Todos sabem que, né? Todos, mas que tá começando agora, vai saber com o tempo. Quando a Selic cair, quem tende a se beneficiar são os fundos de tijolos, tá? E os de papéis que tem muito de seus contatos atrelado ao CDI, né? Então, tende a ganhar menos por conta da taxa de juros que irá baixar, né? Então, ele está pagando exatamente igual a um fundo de papel, ao fundo mais famoso da Bolsa de Valores, MXRF11, tendo um valor bem parecido, tá? Que ele está a exatos R$ 10,05, pessoas. R$ 10,05, certo? GGRC11 foi o nosso segundo fundo imobiliário para quem está começando agora a ter na carteira. Agora a gente vai para outro fundo híbrido, tá certo? Que é um fundo de tijolo, tá bom? Mas como ele não é focado apenas em um segmento só, tá? Por exemplo, ele só tinha galpões e agora tem lajes corporativas. Aí por ter dois segmentos, né? Como é que eu posso dizer? Dois segmentos dentro do seu portfólio, aí é considerado híbrido, mas é um fundo de tijolo, tá? É o GARI11. O GARI11 está descontadíssimo, pessoas.
Bem, o Gari 11, ele tá com o PVP de 0,89%, tá bom? Ele está pagando 8 centavos por cota. Eu confesso que o Gari 11, ele está predominando hoje na minha carteira, tá bom? Por quê? Porque eu já namoro esse ativo, né? Esse fundo imobiliário há vários dias, há vários meses, esperando ele cair, ele chegar nesse nível que ele está de PVP, nesse desconto que ele está de PVP que está 0,89%, tá bom? Como eu já falei, não gosto muito de falar sobre o dividend yield, mas vamos lá. Dos últimos 12 meses, né, a soma de tudo de todos os proventos pagos gerou em torno de 11,93%, ou seja, 11,93% é o que ele está pagando, que pagou nos últimos 12 meses de dividend yield. Tem uma liquidez diária de 12,23 milhões por dia. Não falei da liquidez diária dos outros, mas também a liquidez diária deles estão acima de 1 milhão, que para mim é considerado uma liquidez ótima para você ter, tá? Sem perigo nenhum, tá bom? Mas vamos lá. Como eu já falei para vocês, ele vamos lá na descrição dele aqui, né, do que ele é, o que ele representa para todos que investem, né, no Gari 11. Ele é o mandato dele é híbrido, segmento híbrido também, e ele é um fundo de tijolo, como eu falei. Ele é híbrido porque ele tem mais de um portfólio dele consiste em ter mais de um ativo fixo na carteira. Não é um ativo, como eu posso dizer, um patrimônio fixo. Por exemplo, ele não tem só galpões, não é só shopping, nem ele é shopping, não é só varejo. Não, ele tem mais de um. Sendo mais de o mandato dele, o segmento fica híbrido. Isso é natural, tá bom? Fundo de tijolo, tá? Tá pagando 8 centavos de cotas, tá? Por cota, né? Aí agora a gente vai ver com relação à consistência desse pagamento. O Gari 11 nos últimos 12 meses, pessoas. O Gari 11 tá assim, ó. O gráfico dele não varia, nem para cima, nem para baixo. Tá fielmente pagando 8 centavos por cota. O que falar de um fundo imobiliário desse e o que dizer do desconto que ele tá? Bem, são esses 3 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e que minha filha vai ter e que eu teria se estivesse começando agora. Como eu falei, não é recomendação nenhuma, porque eu não tenho formação nenhuma para tal coisa, mas é uma experiência que eu gostaria de passar para vocês e gostaria que as pessoas que estão começando agora, né, tivesse esse tipo de compartilhasse comigo essa experiência, uma vez que estão todos descontados e quem está começando agora só tende a ganhar, tá bom? Vamos lá. Antes de mais nada, pessoas, se inscreve em nosso canal, deixa teu joinha, comenta alguma coisa, ajuda a gente a navegar entre os grandes, tá bom? Meu nome é Moisés Ferreira, o canal é insistente porque eu insisto, né? Insisto com o YouTube, tá bom? Então, nada mais, né, do que colocar o nome do canal de acordo com o meu sentimento, de acordo com o que eu acho, tá bom? Canal insistente, compartilha, deixa teu joinha e segue a gente para mais novos vídeos. Até a próxima, se Deus quiser.